Essa noite eu quero meditar um pouquinho com você sobre o tema vencendo o engano. Diga, vencendo o engano. Esse tema, eu quero meditar sobre isso. Espírito de engano que existe, que está infiltrado na sociedade, não preciso nem de dizer, mas também na igreja, também no nosso cristianismo, na nossa vida religiosa. Há espíritos de engano, e a Bíblia fala sobre isso. E nessa noite nós vamos orar e vamos repreender em nome de Jesus. E Deus vai assim abrindo os nossos olhos para coisas maiores. Diga, espírito de engano, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Sai da minha vida, sai da minha mente, em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Diga para o seu irmão: o Espírito Santo vai te mostrar todo engano. Aleluia. Você sabia que às vezes não tem palavras, não tem como explicar, mas às vezes o Espírito Santo mostra um engano até num tapinha nas costas? Às vezes por trás de um tapinha nas costas, diz a Bíblia também, há um espírito de engano. Numa palavra doce, no elogio, há um espírito de engano. Mas fala assim: o Espírito Santo está aqui e Ele vai nos mostrar. O Espírito Santo sempre esteve, mas nesse tempo há um interesse do Espírito de Deus de nos libertar completamente, para experimentarmos coisas maiores da parte de Deus. Quem crê e recebe, diga amém. Eu queria que colocasse na tela aqui o Gênesis 1:1. Olha esse texto, eu coloquei aqui transliterado no hebraico e também no português simples, igual está na sua Bíblia. Olha esse texto. Esse texto, ele tem 7 palavras. Acho que ele está escrito errado ali. Porque escreveu daqui, na hora de escrever, escreveu. Esse texto é Gênesis 1:1. Diz assim: no princípio, diga comigo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só as mulheres. São 7 palavras. O primeiro versículo da Bíblia, quando o Espírito de Deus se manifesta e vai começar a revelar a obra de Deus nesta terra, ele diz assim: olha, quem criou tudo foi Deus. E ele começa dizendo 7 palavras. Ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E cada uma dessas palavras, Bereshit, Bará, Eloheinu, Etz Hat Shamai, Veet Haaretz, terra. Então Bereshit é no princípio. Bará é um verbo que só usa para Deus. Preste atenção, só Deus recebe esse verbo, porque é um verbo que não pode ser usado para o homem, nem para ninguém. Porque Bará é um verbo de criação, criar do nada. Não é criar uma mesa da árvore, é criar árvore. Quem está entendendo, diga amém. Só Deus cria do que não existe. Então Bará é exatamente Bereshit, no princípio. Bará, Eloheinu é o nome de Deus. E aí, Et tem essa letrinha de vermelho. Ela está exatamente no meio das 7 palavras. E essas palavras, essas letrinhas é o Aleph e o Tav. É a primeira letra do alfabeto hebraico e a última, como se fosse o A e o Z do português. Então essa letrinha está ali. E quando os estudiosos, até hoje, os rabinos hebraicos, não sabem a tradução disso, não tem tradução. E eles não tiram da Bíblia, porque está escrito. E quando você anda na Bíblia, aí depois, volta lá, por favor. Tá, ok. Quando você anda pela Bíblia, você vai encontrar essas 2 letrinhas, Aleph e Tav, preste atenção, espalhada por toda a Bíblia no Antigo Testamento. E todas as vezes, muitos lugares, não tem tradução. Você vai lendo o texto, tipo aqui, você vai lendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela tinha que estar aqui, mas ela não está. No princípio aqui, no princípio, Bereshit, Bará, Eloheinu, Et, Aleph e Tav. Está aqui, não tem tradução. O que é Et? Não tem tradução. E aí começa, criou céus e Haaretz é terra. Tem isso aí, os rabinos olhavam e falavam: por que tem isso?
Nunca soube. Todo texto de redenção, todo texto de quê? Onde tem a manifestação da bondade, da graça de Deus no Antigo Testamento, tem várias vezes essa letrinha, como se ela tivesse perdida. Os rabinos olham isso e falam, mas o que é isso? Como é que pode isso? Está lá as letrinhas, Aleph e Tav. Vai lendo Aleph e Tav. Se você quiser olhar depois uma Bíblia hebraica, eu tenho algumas aqui. Você vai olhar, você vai falar, mas como é que pode isso? Aleph e Tav, não tem tradução. Por exemplo, aquele texto que Deus dá uma ordem a Moisés, fala, pega os animais, Moisés, corta os animais no meio, um cabrito, não sei o que, corta no meio, bota de um lado do outro, o tronco de frente para a cabeça, e aí criou-se um caminho de sangue. De repente diz a Bíblia que um ser e uma tocha flamejante, um ser de fogo, uma tocha flamejante, passavam no meio. Moisés teve que fazer um caminho de sangue. Quando Deus chama ele e diz assim, olha filho, eu quero reafirmar para você, você já está velho, mas você será pai, a sua mulher vai ter um filho do ventre dela, vai gerar uma criança. E aí ele fica feliz, e nesse contexto Deus manda ele pegar esses animais, cortar no meio e pôr ali, e de repente ele dorme. E ele tem um sonho bem pesado, diz a Bíblia. Se escureceu tudo. É aquele sonho, aquele sono profundo. E ele tem uma visão. E aí ele vê esse ser flamejante, essa tocha passando. E aí vem os urubus querendo pousar, ele espanta. E aí nesse contexto todo, é um texto da graça, onde Deus criou um caminho de sangue, onde Deus está falando da redenção do homem, da nossa salvação, diga aleluia. Deus nesse texto está falando disso, e Deus traz mensagens poderosas ali. É como se Deus estivesse dizendo, você vai ser salvo, e como um pai cuida do filho, eu vou cuidar de você. Você não está órfão, você tem pai, aleluia. Eu me lembro de um amigo meu que o filho dele ficou desempregado, casou-se e ficou desempregado naquela semana. Casou tal, o rapaz e a moça, e ele ficou desempregado, e o rapaz ficou bem atribulado. Aconteceu os negócios, eu acho que em Colatina. E esse pastor amigo meu foi visitar o filho. Ele estava desesperado. Puxa pai, casei, tirei a menina de casa, agora estou ali. E eu me lembro de uma palavra que ele deu para ele. Ele falou, meu filho, você tem pai. Eu sei quem é você é trabalhador, você é honesto, você tem pai. E aquilo, quando eu vi aquilo, eu falei, oh, aleluia, aleluia. Sabe o que ele estava dizendo? Ele falou assim, você ficou desempregado, mas eu não estou. O que é meu é seu, eu vou cuidar de você. Aleluia. Esse texto de redenção e muitos outros está cheio de Aleph e Tav. Todos os profetas andaram, escreviam aquilo. Mas o que é isso? O que é isso? O A e o Z, o A e o Z. O A e o Z, quando chega em Apocalipse, capítulo 1, no primeiro capítulo de Apocalipse, Jesus se manifesta. Jesus dá uma visão a João Batista, lá na ilha de Patmos. Você está comigo? Diga amém. Dá uma visão a ele e diz assim, João, conversando com ele ali, João, irmãos, a visão foi tão forte, que João caiu no chão como se ele tivesse morto, diz a Bíblia. Ele ficou de 4, ele não tinha força para ficar em pé. E aí esse ser chega e põe a mão nele e fala, fica de pé meu filho. E aí quando ele bota a mão nele, ele se fortalece, consegue ficar de pé. E ali Deus começa a entregar o Apocalipse para ele. E nesse contexto, ele querendo saber quem é, o versículo 8, Apocalipse 1:8, a palavra de Deus diz assim, eu sou. Só que na época que Jesus falou isso, ele falou em hebraico. A Bíblia foi traduzida, eu já te falei sobre isso, outra hora eu falo, lá no grego. Umas partes foram escritas de grego, outras de hebraico, um pouquinho só de aramaico. Mas quando Jesus falou, no versículo 8 ele disse, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor. Ele não diz assim, eu sou aquele que fui. Não, ele começa no presente, ele começa dizendo, eu sou aquele que é, eu sou agora. Não só isso, eu fui também, e sempre serei, mas hoje eu sou. Nesse texto, Jesus revela esses Alephs e Tavs que estão presentes em todo o Velho Testamento, que nunca teve tradução, meus irmãos. Sabe o que Jesus está dizendo? Você nunca me percebeu,
você não me viu. É igual momentos da nossa vida que a gente acha que está sozinho. Meu Deus, o que vou fazer? Eu quero te dizer que Deus está conosco. Era Ele dizendo em todo o Antigo Testamento: eu estava presente ali, sempre estarei com vocês. Quem pode dizer amém? Eu sou o Aleph, eu sou o Tav, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o A, eu sou o Z. Eu estou presente para repreender o espírito de engano. O espírito de engano. Irmãos, preste atenção. Uma coisa terrível é o espírito de engano. Ele rouba a sua identidade. Ele rouba seus direitos. Ele só vem para te enganar, como fez com Eva, lá em Gênesis 3, para roubar a vida de Eva, aquela vida maravilhosa que ela tinha. O espírito de engano muda. Irmãos, olha, não vou falar do mundo não, vou falar dentro da igreja. Pessoas que pensam que são, ele faz uma leitura, isso é para você e para mim, completamente errada de si mesmo. Você sabia que tem muita gente achando que está sendo aprovada por Deus e já está reprovada há muito tempo? Essa leitura não cabe esse irmão do lado olhar para você, porque essa leitura é pessoal. Isso é quem tem compromisso com a verdade. Pergunta a Deus: Senhor, o Senhor está se agradando de mim? Porque o espírito de engano engana até a pessoa. Você quer ver? Sansão, Juízes 16. Juízes 16. Sansão ali naquela... Ninguém podia com Sansão, amém? Amém? Aleluia. Ninguém podia com Sansão. Sansão foi um ser real. Fictício é o grego, Hércules e tudo mais, toda essa mitologia grega. Mas Sansão foi um ser que, um homem que existiu, um homem que o Espírito de Deus era com ele, um homem que veio como promessa para libertar uma nação, a nação de Israel. Só que ele fez o que fez, pisou na bola, quebrou a aliança. Deus nunca quebrou, mas ele quebrou. O espírito de engano enganava, levava ele para a vida de prostituição e adultério, para a vida desregrada de bebida. E aí, irmãos, ele perdeu tudo. E uma vez, irmãos, ele tinha esse espírito de engano na vida dele. Ele achava que era. Já viu essa pessoa que se acha muito? Talvez isso aconteceu com você já, comigo, em algum momento, sabe? E aí, ele se achava o cara. Olha o que a Bíblia diz, capítulo 16. Ele se achando, ele fala: que pai, isso aí é moleza, deixa comigo. Então, olha o versículo 19, capítulo 16, versículo 19. Vou começar aqui, diz assim: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou-lhe raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a fazer o quê? A dominar, subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Ele ficou fraco. Aqui ele já estava fraco, mas ele achava que ainda estava forte. Ele achava que ele era. Sabe que essas pessoas que vivem da glória do passado? Eu tinha, meu pai podia, meu pai tinha, não sei o quê. Ei, irmão, não. Isso não dá sustância para ninguém. O negócio é agora, é hoje. Aleluia. O passado já passou. Hoje você vai plantar sementes do futuro e vai fazer uma história diferente. É agora. Não adianta viver do passado. Eu era pregador, eu era do louvor, eu era não sei o que, eu tinha uma banda. Irmãos, olha esse texto. Ele achava que era o cara. Olha o 20 agora. E disse ela, Dalila falando, leia para mim, 1, 2, 3. Os filisteus ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele o espírito do engano.
o envolveu tão grande que ele achava que era o cara, mas ele já não era. A Bíblia diz, ele não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais na vida dele. E o resultado foi trágico, você conhece a história. Há muita gente assim, vivendo assim, dentro da igreja. E a gente tem que repreender isso na nossa vida. Talvez você está achando, não, a vida que eu estou está boa. E às vezes o adversário está falando, está do jeito que eu gosto. Não, Deus não, o adversário está dizendo, está do jeito que eu gosto. Você parece mais uma geladeira. Você já perdeu o amor pelo Evangelho há muito tempo. Você não ama ler a Bíblia. Você não tem vida de oração. Você está envolvido demais nos mundos dos negócios e você se esqueceu do mais importante. Irmãos, vai em Apocalipse comigo, lá no texto que lemos, rapidinho. Olha isso aqui é tremendo. Apocalipse capítulo 4, 3, versículo 14. Deus começa a falar com a igreja de Laodiceia. Com qual igreja? É uma igreja, irmãos, que recebe algumas elogio. Deus elogia essa igreja, mas ela recebe muita censura, porque ela era uma igreja indiferente. Vou melhorar. Ela era uma igreja morna. Você já viu aquele cara que não faz parte do time? Ele não veste a camisa de nada. Era essa igreja. Jesus falou com eles assim, vocês são mornos. Eu estou a ponto de vomitar vocês, porque não veste a camisa, não pega para valer. Agora se fosse lá para torcer para um time de futebol, para qualquer coisa do gênero, o cara, mas no Evangelho não. Aí Jesus olha para eles e diz e começa a falar com essa igreja, né? Aí o versículo 15, olha como é que ele fala. Ele fala assim, conheço você. Jesus faz um diagnóstico sobre nós, preciso, perfeito. Ele, fala para o seu irmão, ele te conhece, querido. Te conhece. Ele sabe da sua natureza. Ele sabe, e ele olha assim, fala assim, é como se Jesus estivesse falando, com aqueles olhos de fogo, né? Ele estivesse dizendo assim, você não me engana, eu sei quem é você. Olha aqui o 15, eu conheço as suas obras. Você não é frio e nem, quem dera você fosse frio ou quente, seja logo uma coisa. É aquele negócio, irmão, o cara está na igreja, mas o cara vive pecando, pensa que as pessoas não sabem. Todo mundo está sabendo, irmão. Estão falando por aí do seu caráter. É verdade. Então vai para o pecado, para de bobeira, dá de braçada lá. Quer aprontar? Vai, cara, ninguém vai te impedir. Mas se está aqui, meu irmão, vamos consagrar, pastor. Nós somos pastores. Deus nos chamou para isso, para cuidar do rebanho dele, não nosso. Então Jesus olhou e falou, você não é nada, cara, você não é quem tem frio, você está em cima do muro. E quer saber? O muro é está na Bíblia não, tá gente? É a gente que fala, mas baseado nisso aqui, o muro é do diabo. Vamos ler. Ele diz assim, pois dizes, olha o que o cara fala, olha o que eles falavam. Eu sou o quê? Rico. Eu sou, é o 17 eu estou lendo. Eu sou abastardo, eu sou rico. Eu não preciso de nada, eu tenho tudo que eu quero. Nós temos tudo, tudo nós temos. Aí Jesus está falando, e nem sabes que tu és infeliz. Volta lá. Miserável, pobre, cego. Nossa, Jesus arrebenta. Nu, está pelado. Lá tinha uma das indústrias mais fortes na igreja de Laodiceia, da indústria têxtil. Era muito forte. Lá tinha uma tecnologia, desde aquela época, super avançada. Essas igrejas da Ásia Menor, na área de oftalmologia, dos olhos. Era uma cidade, e essa igreja era, sabe, irmãos, aquela coisa. Ele diz, não, nós estamos bem, nós estamos abastados. O espírito de engano, olha, nós não estamos precisando de nada. Minha família é uma bênção, meus filhos são obedientes, eu estou feliz com o meu casamento. Essa é a nossa leitura. Mas Jesus está olhando e está dizendo, ei, você não está interessado em saber o que eu penso de você, não? Aí ele disse assim, você é o infeliz. Olha, irmãos, o conceito de felicidade, não vou falar de tudo, só vou falar disso. O conceito de felicidade é muito diferente do conceito da Bíblia. Por exemplo, se eu perguntasse a você assim, o que você precisa para ser feliz?
Aí talvez você respondesse alguma coisa assim: se eu pudesse escolher, eu ia querer ter riqueza. Não, o outro falaria assim: eu quero ter um corpo perfeito. Aí o outro fala assim: melhor do que um corpo perfeito é ter uma saúde assim de ferro. Uma saúde, ser cheio de saúde. Aí o outro diria assim: não, se eu posso escolher, eu quero viver muito. Eu quero viver uma vida longa. O outro falaria: eu quero mudar de emprego, eu quero ter uma outra. Então, deixa eu te dizer, eu posso te mostrar um monte de gente que é super rico e é super infeliz. Eu posso te mostrar um monte de gente que tem muito dinheiro, mas não tem saúde. Você passa uns perrengues, todo mundo aqui passa, mas você tem saúde, você está aqui hoje. O Espírito de Deus está derramando sobre você. Eles achavam que eles eram felizes, abastado, sou rico. Hoje o nosso conceito de felicidade, na maioria, é isso, é riqueza. Eu posso te mostrar um monte de gente que tem saúde, mas é infeliz, não tem felicidade. Por quê, meu irmão? Porque a verdadeira felicidade não está nas coisas. É claro que tudo isso é bom e é bênção. Tem crente que é tão espiritual que ele nem ora por dinheiro. Ele não ora: Senhor, me prospera, não sei o que, não ora. Eu quero dizer para você que no céu não vai precisar de dinheiro. O dinheiro é agora. Mas isso não pode ocupar o primeiro lugar da nossa vida. O que tem que ocupar é o Evangelho. E esse camarada aqui, ele dizia: eu sou isso, eu sou isso. E Jesus disse: que rapaz, você não é nada. Você está Eclesiastes 4:10. Você está procurando a felicidade nos lugares errados. Eles estavam, sabe, olha o espírito de engano. Não, nós somos felizes. Por quê? Tem churrasco toda semana na sua casa? Você pode sair agora, pegar seu carro e comer onde você quiser, qualquer lugar, sair com os amigos. Ei, por quê? Você tem... Não, meu irmão. Aos olhos do Senhor, o Senhor, nosso Deus, continua falando e fala assim: ó, você é pobre, você é miserável, você está todo sujo, e compra colírio de mim, tá? Porque você está cego. Você acha que servir a Deus é do seu jeito? Não é do seu jeito. Do seu jeito vai te levar para o inferno. Para servir a Deus, irmãos, é do jeito de Deus. Essa pergunta eu tenho que fazer: Senhor, eu estou te agradando? O Senhor está se agradando de minha vida? Essa é a pergunta que temos que fazer, irmãos amados. E Deus trata dessa alegria: eu sou feliz. E Jesus prova para ele: vocês não são felizes, vocês são mornos, indiferentes. E Jesus vai falando um monte de coisa. Mas a Bíblia nos dá a receita para como repreender a infelicidade e a ingratidão da nossa vida, por exemplo. É simples, deixa eu te falar. Você já conviveu com uma pessoa ingrata? A ingratidão anda junto com a infelicidade. Porque no momento que você começa a reclamar, a tristeza cresce na sua vida. Você começa a se concentrar numa falta, você começa a ficar triste por causa daquilo, está entendendo? É impossível sentir gratidão e infelicidade junto. Não tem. É um ou outro. Aquilo que você concentra, você vai ter. E um dos remédios para você sentir gratidão e felicidade é você fazer uma lista de tudo de bom que você tem, e vá acrescentando durante a semana. Não faça hoje não. Faça hoje um pouco, amanhã você acrescenta. Põe na sua agenda, quem usa no telefone, não sei aonde. Vai colocando. E você vai ver como que... Sabe, irmãos, escute bem. Há 3.000 anos atrás, Salomão falou que a alegria cura o corpo. Há mais de 3.000. E hoje a medicina está provado que a pessoa rancorosa, a pessoa mal-humorada, a pessoa triste, ela tem o organismo completamente suscetível, quase que adaptado a inflamar, ficar doente, gerar câncer. Então a Bíblia fala: ei, faça uma lista das coisas boas que eu tenho te dado. E no primeiro lugar, eu acho que você devia colocar a sua salvação em Cristo Jesus. Porque não tem dinheiro que pague a nossa salvação, irmãos. Salvação é um bem que
Sabe, o espírito de engano, irmãos, está tão forte que as pessoas, não, eu sou feliz, não me falta nada, minha família é uma bênção, eu não faço mal a ninguém, eu sou honesto. Mas se ele morrer hoje, ele vai para o inferno. E cada um examine a si mesmo. Para onde você vai se Deus requeresse você agora? Entende? O mundo está enganado. Por exemplo, quando Jesus disse, eu estou no meio do Aleph e do Tav, ele está dizendo assim, eu estou no meio da minha igreja. Não só da minha igreja, eu estou em todo lugar. Jesus está dizendo assim, você pensa que eu não estou vendo? É o espírito de engano que nos engana. O cara vai e faz uma maldade, prejudica uma nação inteira. Quando um político rouba, ele prejudica a nação inteira. Você está pensando que ele vai ficar livre disso? Ou Deus é mentiroso? Porque a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Aquilo que ele plantar, ele vai colher. Ei, parece que a grama dele é verde, que ele não tem problema. A conta vai chegar. A conta vai chegar para mim, para você e para todo mundo. Mas nessa noite o Espírito está vindo para tirar as vendas dos seus olhos. Aleluia. Tirar as vendas dos nossos olhos e dizer, se arrepende, muda de vida, faz um conserto. Para com isso, não vai te levar a lugar nada, a lugar nenhum. Você está pensando que ter mais de uma mulher é ser feliz? Felicidade está aí. Bom, uma relação fora do casamento é maldição. É um pacto de sangue e é uma grande maldição. Isso reverbera lá na frente. Isso vem. E Jesus está falando, 1 Timóteo 4:1 diz que espíritos enganadores, o engano é um espírito. Ele vem, faz você achar que você tem, faz você achar que é, mas ele está atuando. Ele está atuando te enganando. Ele não quer que você saiba o que você tem em Cristo Jesus. Ele não quer que você saiba o que você é. Ele quer que você continue andando, rastejando. Você está pensando que Deus quer que você saia ali fora e não tenha dinheiro para comprar nem um picolé ali? Isso é o diabo, meu irmão. A Bíblia compara Deus se compara na Bíblia, melhor dizendo, como pai. Ele chega a dizer assim, você que é gente ruim, sabe dar boas coisas a seus filhos? Quanto mais eu darei coisas boas aos meus filhos. Quem pode dizer aleluia? Fale para o seu irmão, Deus quer te dar boas coisas, irmão. Deus quer repreender o espírito de engano na sua vida. Você está enganado, você é um religioso. Religião é muito bom para levar para o inferno. Porque em nome da religião até hoje está matando um ao outro. Famílias estão sendo divididas, destruídas. O cara se converte a uma igreja, ele para de visitar os familiares. Isso não é cristianismo, isso é religião. A religião escolhe, eu sou de direita, eu sou de esquerda. O cristianismo ama qualquer pessoa sem discrição. O cristianismo não aceita o pecado. Irmãos, o espírito de engano faz as pessoas colocarem os valores próprios acima do evangelho. Isso é religião. Isso é o espírito de engano. Nosso livro de regra, fé e prática se chama Bíblia Sagrada. Fala para o seu irmão, toda a Bíblia é palavra de Deus. Tem pessoa que acha que ela contém a Bíblia, palavra de Deus. Tem uma partezinha aqui que não é muito bem de Deus não, isso aqui é do homem. Não, você está enganado. Nessa noite, querido, eu queria repreender o espírito de engano. O espírito de engano traz doença. Preciso falar isso. O espírito de engano traz doença. Lucas capítulo 3, se não me falha a memória, 13, versículo 16, diz que tinha uma irmã que ela ia na igreja toda semana, regularmente. Já tinha 18 anos. Quantos anos? Que ela tinha uma enfermidade, uma doença. Ela era corcunda. Ela não podia olhar para o céu. Ela andava só assim, ó. Só assim, 18 anos. O que ela pensou? Ela falou, não, isso aqui não tem jeito mesmo não. Irmãos, a fé, escute isso aqui, estou terminando. A fé nunca vai dizer não tem jeito. Toda vez que sair sua boca não é a fé. Porque a fé, ela trafega por caminhos do sobrenatural, caminhos que não tem explicação. A fé, ela sintoniza com o trono de Deus,
Como você sintoniza um rádio, a fé sintoniza lá no trono de Deus. E quando você olha para Deus, tudo muda. O salmista estava num grande aperto, e ele olhava e falava: meu Deus, quem é que pode me ajudar? Quem pode me ajudar? Estou com uma necessidade, quem pode me ajudar? Quem pode? E ele olhava e falava, ele não via ninguém. Aí ele se lembrou que as pessoas iam para as montanhas fazer cultos, invocações. Aí ele olhou para as montanhas e falou: quem é aí que pode fazer um trabalho forte para mim e me ajudar, me ajudar? Ele não achou ninguém. Aí diz a Bíblia que ele olhou para o céu e ele disse: de onde me virá o socorro? Ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, vem do céu. Diga aleluia. Irmãos, Deus está dizendo para nós, essa mulher andava 18 anos encurvada. Todo mundo dizia para ela, eu fiz esse parênteses para falar da fé. Ela dizia assim: não, isso aqui é, Deus quer que eu fique com essa doença. Quanto mais doente, mais perto de Deus. Você já ouviu essa expressão? Se Deus tirar essa enfermidade, você pode desviar. Parece espiritual, parece religioso, mas deixa eu te dizer, sabe o que é isso? Isso é uma linguagem cartesiana, grega, romana. Isso não está no evangelho do cristianismo puro, cristalino. Isso vem, lá de trás, quando os gregos helenizaram o mundo, cultura grega. Essa doença aí é para a glória de Deus. E às vezes Deus nem falou isso com você. Essa mulher estava 18 anos encurvada. Um dia ela chegou na sinagoga, quem estava lá? Ela nem sabia. Jesus estava lá. Fala para o seu irmão: Jesus está aqui. Jesus levantou e pôs a mão sobre a mulher. Ei, meu irmão, entre debaixo da mão de Deus, porque você será endireitado, curado, liberto na hora. Olha isso aqui. Não era uma patologia, não era uma coisa de médico. Ela já devia ter ido em tudo que é tipo de médico. A doença dela era 100% espiritual. Jesus pôs a mão, e Jesus antes explicou para todo mundo. Aliás, ele explicou depois. Quando foram questionar: o senhor está curando no sábado, curando no sábado? Ele diz assim: vocês querem que eu deixe essa filha de Abraão gemendo ainda, doente, oprimida por um demônio, oprimida por um espírito de enfermidade ou engano, vindo na igreja, cultuando a Deus, e oprimida? Ela não pode olhar para o céu, ela não conseguia, só se ela deitasse no chão. Jesus põe a mão, diz a Bíblia que a mulher se endireita na mesma hora. Aquele demônio que de alguma forma estava nas costas dela, sai. E nessa noite o espírito de engano, sabe, irmãos, o espírito de engano está dizendo que a igreja é algo natural. Tem pessoas naturais, mas ao mesmo tempo pessoas sobrenaturais. Jesus se fez homem para que você pudesse ser filho de Deus. Houve uma troca no Calvário. Ele vem do céu, nasce como homem e se porta como homem, para que você pudesse nascer do Espírito e ser filho de Deus. Jesus nos reveste de autoridade. E o espírito de engano quer dizer que a igreja é natural. Irmãos, a igreja é criação de Deus. Eu vou falar de novo. Daqui 1000 anos, se a Google não existir mais, e se Jesus não tiver arrebatado a igreja vai estar aqui. Nada, ninguém pode destruir a igreja. Quanto mais persegue, mais ela cresce. Aí, alguém tem dito, e eu acho também, vou encerrar em 10 minutinhos. Dá para esperar? Diga amém. Assim eu vou terminar. Dá para esperar? Diga aleluia.
Fala, irmão, dá um glória, porque nós amamos a palavra de Deus. Toca mais alto, filho. O espírito de engano não deixa você ser quem você é, a autoridade que você tem. Você acordar de manhã e falar: ei pai, bença. Aí seu pai responde: bença. Bença o senhor também, pai, mas eu estava falando com meu pai do céu. O espírito de engano atrapalha a gente andar e dizer assim, mentiras. Por exemplo, mentiras crônicas. Ler a Bíblia é difícil. O dia que a gente descobre o que a Bíblia é, o que ela faz na gente, você quando não lê é como se você não tivesse comido. O dia que você descobrir, o Espírito de Deus te liberta, e você descobre o poder da palavra, que ela vai te prosperar, ela vai fazer você crescer, ela vai abrir sua mente. Você começa a levar a Bíblia na sua bolsa para todo lugar. Você compra uma pequenininha, põe lá, que você fala, você está num avião, você está no ônibus, você está sentado em qualquer lugar. O espírito de engano vem roubar essas coisas da igreja e aprisionar. Ele vem com a dúvida, o espírito de engano. Ele fez isso com Eva. É verdade que você não pode comer de nenhuma árvore dessa? Aí Eva falou: não tem nada disso, eu só não posso comer daquela. Para Jesus ele disse, Jesus tinha acabado de ser batizado, e o céu se abriu, desceu uma pombinha branquinha, pousou sobre Jesus, e uma voz se ouviu. O que a voz dizia? Este é meu filho, em quem eu tenho prazer. Aí acabou aquilo ali, vem um diabo, espírito de engano. O que ele fala? Em duas, são 3 tentações, em 2 ele disse a mesma coisa. Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus estava com fome. Aí na outra ele fala: se você é, sabe o que acontece? Quando chega ali fora, dentro do carro, ele fala: isso aí não acontece só com os outros, isso aí não é para você não. Negócio de espírito de engano, bobeira. É a vida que segue. Fala para o seu irmão: pode repreender que é o diabo. O espírito de engano vem para roubar sua identidade. Não, essa doença aí Irmão, escute isso aqui. Escute isso aqui, olhe bem. Às vezes Deus me manda orar por pessoas que têm vício, por exemplo, de cigarro. Aí eu chamo a pessoa na frente. Aí vem assim 10, 15, 20 pessoas. Já veio muita gente. Eu falo: quantos anos a senhora fuma? Falou: eu fumo 30 anos. Eu fumo 2 carteiras, 4 carteiras por dia. E a senhora? E você? E tal, tal. A gente faz uma oração, e eles oram conosco, renunciando, papapá. E a gente dá um cigarro para cada um e fala: vai lá fora e fuma. Alguns conseguem, mas alguns, a maioria, sempre, a maioria, estou falando diante de Deus, mais de 80%, vomita. Não consegue sentir o cheiro. Tem gente que acorda de noite, sai da cama quentinha, lençol limpinho, fronha cheirosa ali, aquecido, levanta da cama e vai lá fumar um cigarrinho, volta todo fedorento. Tem alguém aqui? Não precisa levantar a mão. É triste, não é porque ele quer, porque é o vício, aquela praga ali que prende. A gente ora, a pessoa fica liberta na hora. Na hora. A igreja não é um mecanismo, um organismo natural. Nossa vida, Deus nos chamou para algo transcendental, algo sobrenatural. A igreja, quando cessa os milagres naturais que você nem vê, você fala: meu Deus, como Deus é bom. Eu me envolvi num empreendimento uns tempos atrás, e meu Deus, como foi difícil, mas quando terminou, eu falei: nó, como Deus é poderoso, agindo sem a gente nem perceber. Aqui nessa igreja, você sabe de toda a história, as últimas histórias, não é toda a história, você sabe das últimas, e as últimas já é suficiente para você saber que Deus te chamou
para viver o sobrenatural. Aleluia. Espírito de engano. Falado que você é triste, que você não tem amigo, que ninguém gosta de você, que bebe, essa ladainha de derrotado. Deus nos chamou para viver o novo. E a Bíblia diz assim, e esse é o texto da minha pregação que eu vou ler no final, porque eu caminhei João 8:32, coloca aí na tela, que diz assim: conhecereis. Tem gente cheio das suas filosofias, tem gente cheio dos seus achismos, e Deus falando com ele. Mas o dia que ele quiser conhecer a verdade mesmo, ele vai ser liberto. Ele vai ser liberto. Eu estava dizendo que a igreja é uma instituição divina, criada pelo próprio Deus. Se Jesus não voltar nos próximos 2000 anos, é bem provável sim, que o YouTube não exista mais, nem o Google. Esses dias agora quebrou um banco nos Estados Unidos que era uma potência. E eu já vi instituições, eu trabalhei uma época no Bradesco. E uma vez, aqui em Vitória, veio um camarada de São Paulo dar um curso. E aí, nesse curso, ele começou a mostrar o que o Bradesco é dono no Brasil. E é assustador. Naquela época, isso tem mais de 20, 30 anos. Estou 26 no ministério. Ele começou a mostrar Vale, ela é acionista, não sei o que. Irmãos, é assim, assustador, a gente nem tem noção. E aí no final ele falou assim: é impossível o Bradesco quebrar. Na hora, o Espírito de Deus falou comigo: impossível é Deus não perdoar um pecador. Impossível é Deus ser limitado. Mas o Bradesco pode quebrar. Eu já vi, e eu quero que nunca quebre. Sério. Quero até que mude a política, mas eu não quero que quebre. Política de exploração, essa coisa toda. Mas eu não quero. Mas eu já vi instituições gigantescas nos Estados Unidos e outros lugares quebrarem. Agora mesmo um banco lá quebrou. Mas eu vou te dizer uma coisa: se Jesus não voltar nos próximos 2000 anos, a igreja vai estar aqui. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão. A injustiça, ei irmão, a injustiça não vai prevalecer. Há um Deus do céu. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver Deus falando assim: ó, eu vou te dar aquilo ali. Ah, você vai dar para mim? Vou, é seu. Ah, eu vou lá pegar. Não, agora não, porque o cálice deles ainda não encheu. Deus disse: eu vou dar Canaã para vocês, Israel. Então Deus vamos lá. Não, ainda não, Abraão, espera, vou dar mais na frente. Porque eles estão pecando, não quer saber de Deus. Estão pecando, não quer saber de Deus. Mas a minha paciência tem limite. Na hora que o cálice transbordar, eu tomo, eu tiro eles de lá. Eles têm resistido à minha graça. Então nessa noite, eu quero orar por você agora. Quero convidar a equipe do louvor para vir. Eu quero repreender o espírito de engano. Eu quero que você seja livre, saia dessa religiosidade. Ei, pare de andar de carona no seu esposo. Sua vida espiritual é uma carona. Não, pai. Tem experiências com Deus. Eu quero ver você dizendo: Deus falou comigo. Pergunta o irmão do lado, obrigado. Você crê que Deus pode fazer isso com você hoje ainda? Deus falou comigo. Eu me lembro de uma decisão de uns tempos atrás que eu tomei. E minha mulher, muito sábia, ela ficou calada, orando. E eu falei para ela: ó, Deus falou isso comigo. E ela ficou quieta. E eu senti que eu falei: mas eu Senhor, só posso ir se ela for. Só dá para fazer se ela for comigo. Fala com ela, Senhor. E aí as pessoas próximas da família diziam também: rapaz, não faz isso não, você tem certeza, você tem certeza, você tem certeza. Mas quando Deus fala com você, acabou. Você vai saber que é Deus. Você vai dobrar o joelho e Deus vai. E aí Deus falou com ela:
E ela falou assim: amor, vou com você, mesmo meio temerosa, vamos junto, vamos junto. Vai dar certo? Eu não sei, mas eu sei que Deus mandou. E se Deus mandou, vai dar certo. Aleluia. Aleluia. Espírito de engano rouba de sua identidade, faz você viver como mendigo, sendo você filho. Faz você viver rastejando. Faz você viver humilhado, com um cobrador batendo na sua porta lá, te cobrando. Andar desempregado, faz você andar com pessoas, sabe? Teve um adolescente que falou comigo um dia, falou: não, pastor, ele é mó legal. Eu falei: o que é mó legal? Ele estava querendo dizendo que o cara era muito legal. Aí ele falou: mó legal. Eu falei: não sei o que é mó legal. O que é isso? Fazendo hora, né? Eu falei: que mó legal. Esse cara não quer trabalhar. Esse cara usa maconha. Esse cara usa um monte de coisa errada, não quer nada com a hora do Brasil. Que mó legal. Vai andar com gente que te empurra para frente. Vai andar com gente que ora, com gente que lê a Bíblia. Acorda. Leva ele na sua casa, sai com ele, não sei o quê. Mas você que domina o ambiente, porque o Espírito de Deus está sobre você. A Bíblia diz, irmãos, se você andar com qualquer um, o seu destino será pior ainda. Quem está entendendo, diga aleluia. Nessa noite, fique de pé. Nós vamos orar e repreender o espírito de engano. Aqui 3 pessoas que de alguma maneira Deus tocou no coração delas. E uma está dizendo que aceita Jesus como Salvador. A outra está se reconciliando com a igreja do Senhor. E a outra também. Eu quero, depois que a Amanda, Fabiana e o Newton, depois venham aqui na frente. Nós temos um presente para te dar e queremos orar por você. Mas eu quero orar por você agora. Sabe, irmãos? Olhe bem. Às vezes o espírito de engano fecha aqui, ó. E você fica olhando só aqui. Você acha que o mundo é só isso aqui. Aí o Espírito de Deus vem, arranca essa mão e vai: ei, olha para lá. Aí você olha, você fala: caramba. Tem hora que o Espírito de Deus te empurra assim na ladeira e fala: vai ler outros livros, vai ver outros filmes, vai em outros lugares, conhece outras pessoas, porque é muito maior do que você pensa. Diga aleluia. Às vezes, sabe, nessa noite o espírito de engano está sendo repreendido, para a sua vida espiritual dar um salto. Espírito de engano traz rebelião, traz inimizade, ciúme, contenda, facção, inveja, calúnia, partidarismo. Isso tudo é espírito de engano. O Espírito de Deus fala: fica tranquilo, essa que você está vendo ali é a porção dele. Eu tenho uma para você também. Aí você glorifica a Deus, porque sabe, irmãos, é muito difícil, é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Mas quando você é liberto, seu negócio é com Deus. Quando você vê Deus usando o Rafael, você fala: bendito seja o Senhor. Mas lá no íntimo você sabe, não é a dele, mas Deus tem uma para mim. Oh, aleluia! E quando você glorifica o Senhor, o engano começa a cair por terra. Ei, arabaxei, arará.